Bom, como o Marcos falou, eu lidero no IDES hoje a área de monitoramento e avaliação. Esse tema das métricas sempre foi um tema muito caro ao IDES e vem ganhando cada vez mais importância no cenário do investimento social privado. Entretanto, a gente ainda enfrenta muitos desafios na adoção de padrões de relatos de sustentabilidade. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa segunda sessão, que traz como tema aliados da Agenda ESG, transparência, métricas e comunicação. Para compor esse painel comigo, eu gostaria de convidar a Patrícia Loyola, que é diretora de Gestão e Investimento Social na Comunitas. Bem-vinda, Patrícia. O Renato Souza, que é diretor de Inclusão, Diversidade e Sustentabilidade Corporativa na PwC Brasil. Obrigada, Renato. E a Nalva Moura, que é gerente de Relacionamento Institucional do Pacto de Promoção e Equidade Racial. Bom, eu vou começar a minha conversa aqui com a Patrícia. Patrícia, uma das agendas, né, da Comunitas e do próprio BISC tem sido justamente a defesa de uma maior padronização nos reportes relacionados ao investimento social privado. E aí entendendo que esse, né, é um passo importante para essa evolução na pauta. Você pode falar um pouquinho para a gente o que vocês, né, na Comunitas, como que vocês sentem que tem sido, né, o maior desafio e quais são, né, as possibilidades que a gente tem hoje para essa padronização? Perfeito, Denise, obrigada. Renato, Nalva, um prazer estar com vocês. Parabéns pelo estudo, a Paula, toda a equipe do IDES. Bom, a Comunitas é uma organização que há mais de 20 anos atua em uma, né, das suas missões, é a qualificação do investimento social corporativo, portanto, de empresas, seus institutos e fundações. O que a gente observa? A gente tem referências também de estudos internacionais e do próprio BISC, que é a nossa publicação anual, de uma maior dificuldade, quando a gente pensa em ESG, que é o nosso tema aqui, né, ESG e ISP, os indicadores sociais são indicadores aí com uma dificuldade maior de reporte e mensuração por parte das empresas. Isso declarado por mais de 50% dos associados do CCP, que é a nossa parceria norte-americana, e declarado também pelos nossos parceiros do BISC, por quase 30% deles. Além disso, a gente identifica uma série de estudos, e a gente tem um estudo europeu que a gente trata, inclusive, no artigo que está presente na publicação, né, nesse estudo, que demonstra a dificuldade de consistência, diferentes parâmetros olhando para o S, dos frameworks e metodologias internacionais. Então, o problema não está só aqui no Brasil, a gente importa um problema, né, do exterior. O olhar europeu ele é muito para o ambiental, a gente sabe disso, então também parte da explicação passa por aí. Então, um país com as dificuldades materiais que a gente tem no Brasil, do social, acho que a gente tem um dever de casa ainda maior. E essa é a agenda que a gente advoga, então, portanto, na Comunitas. O BISC, como você falou, tem olhado para essa agenda e a gente vem buscando como apoiar mecanismos de mercado a incidir nela, né? Então, a gente tem trocado um diálogo forte com a B3, né, não só a B3 Social, como o próprio ISE. Apoiamos na consulta prévia do ISE desse ano, porque é uma expertise da Comunitas olhar para os indicadores, o percentual do investimento social corporativo, a partir dos indicadores e resultados financeiros, né? Então, como é que a gente vai compor esses resultados se eles não estão claros nos reportes, né? A gente vê uma miríade aí muito grande de formas de se reportar o investimento social, e o que a gente advoga é que ele tenha aí um patamar, um parâmetro mínimo de reporte. Quando a gente olha para
o volume de investimento, a gente tem que saber separar o que daquilo está sendo investido no país, o que daquilo está sendo investido no exterior, né, para quando acontece da empresa ser uma multinacional, quanto daquilo é investimento por meio de recursos próprios, quanto é investimento por meio de incentivos fiscais. E, inclusive, quando a gente olha no BISC, a gente separa recursos próprios, bens e serviços e incentivos fiscais. Né? A gente tem uma série histórica, por volta de 1/4 do nosso investimento é incentivos fiscais. Muitas empresas reportam o volume como algo único. A gente não consegue fazer a avaliação apropriada se a gente não tem um detalhamento desse investimento, né? Então, a gente acredita muito na importância desse olhar das empresas e a gente acredita que ter a construção de indicadores bem feita, a partir de parâmetros de mercado que possam ser incentivos virtuosos para a diferenciação, né, de qual que é a filantropia estratégica que, efetivamente, ela está sendo equacionada de uma maneira consistente, perene, a partir de indicadores comuns, e isso nos ajuda também, inclusive, a combater uma agenda de anti-ESG que a gente vem, né, lá de fora, respingando aqui no Brasil, porque a gente consegue ter um olhar de separação do que é o social washing, né, e o que é efetivamente a filantropia estratégica bem feita. Então, acho que, para uma primeira provocação, a gente vê aí experiências. Então, acho que o primeiro painel também tratou muito dessa questão, de qual é o papel da filantropia, né? Então, a gente sabe que a gente tem a capacidade de alcançar espaços que o negócio não alcança. Né? A gente consegue ter uma incidência na agenda de transformação social que não está no business case do negócio. Essa conexão com o negócio ajuda a atender ODSs que, muitas vezes, pela prestação de serviço, que a gente sabe que o negócio precisa ter valor compartilhado, gerar valor social, mas não necessariamente ele alcança no tamanho dos desafios que a gente tem no país. Então, o ISP, né, e o ISC, como a gente trata no BISC, ele alcança esses espaços. E, certamente, ter uma declaração e um reporte, que acho que o Renato vai falar mais dessa parte, né, das metodologias e da importância de você ter qualidade nos relatórios, como é que você faz isso sem ter parâmetro? A gente tem a Rede BISC, um conjunto de empresas que se importam com o investimento social bem feito, de qualidade, que se reúne periodicamente para discutir formas de ampliar e melhorar isso, mas não necessariamente isso é uma regra de mercado. A gente, quando é consumidor aí, feroz de relatórios de sustentabilidade, a gente vê quão diverso é a forma de reportar. Por isso que a gente vem aí buscando, por meio de mecanismos de mercado, como sociedade civil, para além de ter um estudo anual que é publicado e ajuda na incidência da agenda, assim como o IDES, a Paula falou, a gente acredita, nosso ponto de partida para qualificar o investimento social, ele parte de dados. Né? E se a gente não tem essas evidências, a gente tem dificuldade de compará-las. Um dia, quem sabe, a gente não precisa ficar perguntando para as empresas, elas autodeclaram, elas respondem um questionário para a gente poder produzir o nosso estudo anual. Quem sabe um dia a gente consiga, a partir de dados secundários, capturar isso de maneira muito mais abrangente na nossa sociedade, inclusive repartindo por diferentes clusters e atuações empresariais. Então, essa é a nossa agenda, é o que a gente acredita, e por isso que a gente está tão feliz de ser parceiro técnico desse estudo, né? Está discutindo aí há meses e está aqui hoje. Parabéns. Obrigada aí, Patrícia. Eu vou tomar liberdade e fazer uma afirmação de que acho que é um consenso aqui dessa mesa, né, Renato, que a importância, né, de uma comunicação transparente aqui com os stakeholders, né, com as partes interessadas aí para uma atuação na agenda ESG que seja verdadeiramente significativa por parte das empresas, né? E aí eu queria discutir um pouquinho com você, Renato, como é que você enxerga, né, que a adoção dessas métricas, né, desses processos avaliativos e desses padrões de relato, como é que eles influenciam no fortalecimento dessa comunicação e até no engajamento, né, com os stakeholders da PwC? Bom, obrigado. Pessoal, bom dia.
Sou o Renato Souza, diretor de Inclusão, Diversidade e Sustentabilidade Corporativa Net Zero aqui da PwC. Acho que antes de entrar nesse consenso, é um consenso que vocês estão ouvindo muito PwC nesse painel, né? Porque você tem Renato PwC, Patrícia ex-PwC, PwC, tem ex-PwC na plateia, que eu já conversei no café, então acho que tem um ponto aqui que é como que o orgulho que eu tenho de estar nessa companhia, como ela forma talentos para dentro e para fora, e é um prazer estar aqui, inclusive com a minha sucessora, era ela que estava na minha cadeira antes de eu entrar. Obrigado por ter deixado da forma que você deixou. Bom, acho que a Patrícia já trouxe muita coisa, o primeiro painel também trouxe bastante coisa. Eu acho que, de fato, a gente tem um desafio grande do ponto de vista de qualidade da informação, da forma como elas são colocadas, do padrão que é estabelecido ali do reporte. Ao mesmo tempo, acho que em alguns momentos a gente entra em algumas narrativas que são postas como verdades absolutas, e a gente fica remoendo elas, né, e sem encontrar um outro lugar para sair ali na ponta da frente, que é: sabemos que tem uma dificuldade da padronização quando você fala do S e do ESG, mas talvez essa narrativa a gente precisa transformá-la de alguma forma, porque assim como o ESG ele está caindo numa zona comum, seja pela banalização da sigla, como a gente já viu acontecendo no passado com outras, seja pelo trabalho, às vezes, não eficaz que é colocado em cima de algumas questões que são feitas e são chanceladas como ESG, e seja por alguns movimentos de fato refratários a tudo isso, como você bem citou, o movimento ali que nasce nos Estados Unidos por parte ali de determinado partido, que coloca o movimento anti-ESG e todo o capitalismo woke que está sendo debatido. Então você tem uma série de coisas que estão sendo colocadas que, se a gente não encontra uma narrativa mais propositiva, a gente vai ficar, né, nesse efeito enceradeira e falando da dificuldade que é de reportar o S. Eu acho que o S ele sempre vai ter ali não uma dificuldade, mas uma subjetividade do reporte, porque cada um faz o que quer. Enquanto você tem as outras letras muito bem delimitadas, né, do ponto de vista de governança e do ponto de vista ambiental, e você vê normas novas saindo, como é o caso não sei se o quanto vocês estão acompanhando, mas aqui do ponto de vista como uma empresa de auditoria e consultoria, a gente está muito forte nisso, e o cara que cuida disso aqui dentro, inclusive está ali, que é o nosso sócio Maurício Colombari, que fez a abertura aqui conosco, que são as normas ISSB, né, que saem as duas primeiras agora, IFRS 1 e 2. Mais uma vez, o social não está ali no foco. Você tem a 1, ela vai trazer a questão mais ampla do ponto de vista de governança, de gestão da sustentabilidade. Se a gente não pega a carona na 1 e tenta tangibilizar um pouco do S, mais uma vez a gente vai ficar para trás. E o 2 ele vai estar completamente focado na parte de mudanças climáticas. Existem conversas ali, inclusive do ISSB, trazer o SASB um pouco para dentro e tentar tangibilizar outras coisas do S nesse sentido. Tem conversas muito incipientes da construção de padrões do ponto de vista social, mas é muito difícil. Então, se a gente não pega os mecanismos que já estão postos e tenta trabalhar com o que tem, fica de fato muito complicado da gente conseguir avançar. Agora, se a gente detalha um pouco o que essas novas normas estão trazendo do ponto de vista social, é o ideal? Não. Eu achei que, inclusive, está fraco do ponto de vista social, porque traz o by the book, né? Relações trabalhistas, enfim, que acho que é um desafio para a gente também de aumentar a interpretação do S. E quando a gente fala do S, automaticamente já vem na nossa cabeça, de fato, investimento social privado, seja ele privado incentivado, enfim. Seja ele por meio do caixa de organizações, do centro do negócio, seja por meio de instituto, fundações. Mas, do ponto de vista ali do investidor, né, de reguladores, de bolsa, quando fala de S, está falando também dessa parte do dia a dia. Está pagando quanto? Está pagando de forma digna? Está tendo benefício, o que a gente chama de benefício hoje, que na verdade são direitos. Como a gente está se posicionando frente à, enfim, saúde mental dos seus profissionais dentro das suas empresas. O S ele é muito mais amplo. Então, quando a gente fala da dificuldade de reportar o S, está muito mais centrado, pelo menos isso é uma opinião de Renato, está muito mais centrado da forma como a gente tenta reportar o que a gente faz do ponto de vista de investimento social e o quanto que aquilo de fato reverbera em termos de impacto e transformação para o seu público assistido. Que acho que o IDES, inclusive, vem fazendo um trabalho incrível nessa parte de mensuração do impacto. E eu acho que, do outro ponto de vista do S, essas normas tendem a entregar um pouco mais. No limite,
eu acho que a gente tem algumas ferramentas, então, para fazer esse reporte. Ele precisa ser feito de alguma forma. A gente parte da premissa que, da forma como está sendo colocada, abre muita margem para a interpretação. Aí você entra com a parte de social washing, greenwashing, enfim. Mas a gente tem que aproveitar esses movimentos mais institucionais que estão tomando corpo. Você tem a B3, a CVM colocando alguns critérios específicos de reporte ali para as empresas que estão listadas. Você tem, então, essas novas normas que passam a ser obrigatórias a partir agora de determinado tempo. Você tem a União Europeia ali fazendo alguns movimentos. E é como que a gente vai aproveitar todo esse contexto de normativas que está sendo criado para tentar pegar uma carona dentro disso tudo e passar a reportar de forma mais eficaz. E eu acho que também tem um desafio da gente que está no setor social de reportar aquilo que, em alguns momentos, o investidor quer ver, né? Porque ainda mais quando a gente fala do investimento social privado, ele sai do caixa da organização. Então, ele compete diretamente dentro do budget. E quem está em grandes empresas aqui sabe de fato que eu estou falando, né? Você tem a parte do recurso incentivado, que em alguns momentos a gente até, né, fala, poxa, tenta colocar esse projeto em alguma lei, porque eu tenho certeza que daqui eu vou tirar dinheiro, né? Porque do caixa não vai sair. Então, como que a gente reporta informações que sejam palatáveis, interessantes para quem está tomando a decisão? Infelizmente, como o Cássio bem trouxe aqui, quem está tomando a decisão ainda é um perfil muito específico, né, de tomador de decisão. O homem, branco, cisgênero, heterossexual. Então, mas essa é a realidade posta, e acho que cabe a gente saber navegar nessas entrelinhas para poder fazer com que as agendas de fato avancem, né? Obrigada, Renato. Acho que vocês trouxeram, né, temas muito relevantes aí sobre o desafio que a gente tem em relação às métricas e aos reportes, né, e à padronização desses reportes, porque o nosso desafio em relação ao S é gigantesco, né? A gente está falando de desafios internos e externos, né? Quando a gente fala de S na atuação das empresas, né, a gente tem que olhar tanto internamente quanto externamente, né? A atuação interna das empresas e externas, né? A gente está falando de políticas, né, internas e de atuação externa, né, como essas empresas atuam internamente e externamente, né. E aí eu pego esse gancho para conversar um pouquinho aqui com a Nalva. E aí, Nalva, o Pacto de Promoção de Igualdade Racial, ele traz aí um excelente exemplo de organização atuante na implementação de uma métrica, né, que é o Índice ESG de Equidade Racial, a partir de uma metodologia muito transparente que tem sido bem adotada, com uma adesão significativa aí por parte das empresas. Mas o que eu queria conversar com você é o que acontece, né, depois desse índice, depois que as empresas recebem o resultado desse índice, especialmente quando ele não é tão positivo, como é que você enxerga as empresas adotando práticas recomendadas durante a aplicação do índice para o planejamento das suas ações, né? Se puder comentar um pouquinho esse processo aí para a gente. Vou contar um pouquinho. Bom dia a todos e todas. Prazer estar com vocês. Agradeço ao IDES pela oportunidade. O Pacto ele criou um índice, né, o Índice ESG de Equidade Racial. Nós temos 5 premissas, né, que de alguma forma no painel anterior foi falado, e aqui a mesa novamente. Então, quando o Pacto nasce, ele vem com esse compromisso de trazer métricas, que era algo que não se tinha, pensando no recorte racial. Esse é o nosso primeiro ponto. E o segundo, olhar para o ESG enquanto algo que ainda um conceito pouco aplicado em 2022 pelas empresas brasileiras. Então, você tem um grupo de investidores, executivos, acadêmicos, ativistas, que pararam para pensar neste índice. O que nós temos? Nós temos 5 premissas, né? Então, a primeira premissa é que a empresa olhe para processos seletivos afirmativos enquanto algo fundamental. A segunda premissa é que ela precisa garantir formação e desenvolvimento,
eu não gosto muito de letramento racial, mas no fundo é isso, né? A gente acaba fazendo esse letramento, mas eu falo que é recontar a história da população preta no Brasil. A nossa terceira é pensar no diálogo com os stakeholders. Então, como é que as empresas estão dialogando com a comunidade, seus fornecedores? A quarta premissa é pensar em canais de denúncia, né, como é que todos os grupos que são minorizados hoje sintam-se seguros dentro das empresas. E a nossa quinta premissa é pensar no investimento privado. A partir daí, quando a empresa faz a adesão é um processo gratuito. Então, hoje nós temos 72 empresas, entre elas a Gol, o CSN. Então, nós temos mais de 10 empresas no grupo inscritas na Bolsa. E elas têm uma jornada. Então, essa jornada gratuita, ela tem acesso a um coletivo de ações organizadas pela associação, diálogo com outras instituições. Então, ela tem uma jornada ali intensa de trocas sobre diversidade e inclusão. Mas o ponto que você me pergunta, a primeira ação que a empresa faz é acessar a nossa plataforma, através das informações, o CNPJ, olhando cada território que ela atua. Então, assim, para a gente pensar em equidade a partir da realidade de cada território. Então, a gente precisa do CNPJ, nós utilizamos os dados de CBO, que é o cadastro, o vínculo empregatício da pessoa dentro da companhia. Nós utilizamos questão de raça, né, para saber quem é a população que está lá, e nós também utilizamos referencial de salário. Quando a empresa faz esse cálculo, ela tem um raio-x de qual é a realidade dela no que diz respeito à equidade racial. Olhando em 3 blocos: pessoas negras em não liderança, ali na base, pessoas negras em posições de gerência, CEOs e C-levels. Qual é a primeira reação? Olhar para a base, né? Aí nós vamos usar a escala de rating, que é importante trazer, que é o que aparece, eu fiquei super feliz, no material. Então, quando ela termina de fazer esse input das informações, ela recebe um relatório dizendo como está o rating dela no que diz respeito à não liderança. Né? Então, ela olha para aquela foto, a primeira reação é dizer: nossa, estou ótima, eu tenho negros na base da pirâmide. E aí nós vamos dizer: só que não. A nossa conversa aqui é para que a gente tenha equidade olhando para as posições de CEOs levels. A gente tem equidade pensando de que forma nós negros também entramos na tomada de decisão, porque aí sim nós estamos falando de investimento. Então, a primeira... E aí, a empresa, ela normalmente me procura feliz, e aí eu vou dizer a realidade de que... Não, eu estou certa, olha o meu cenário. Eu falo, você está certa, mas o seu cenário não é exatamente isso que a gente queria, né? Que você olhasse possibilidades, mas que você olhe que você tem um grande desafio, que é pensar que você ainda tem uma população branca 100% ali, 90% nas posições de lideranças. E aí, o que nós vamos dizer para ela? Qual que é o plano de ação para a gente encontrar equidade, e aí equidade no mínimo por 5 anos? Você falou de investimento, é isso mesmo. A empresa vai precisar olhar, e aí a gente não influencia, porque a meta é de cada uma, de como é que ela alavanca nessa jornada. Ela sai do campo da intencionalidade para chegar no campo da ação, e aí o campo da ação, nós vamos voltar àquelas premissas que eu trouxe. Então, vamos fazer um exercício, e a gente não está falando de demitir pessoas brancas, nós estamos falando de buscar equidade, de forma que, assim, toda vez que surge uma nova posição, vamos fazer um processo seletivo afirmativo. Nalva, não tenho aprovação, não posso. Né? Sou uma empresa global, não posso. Então, vamos fazer no campo da intenção. Né? Vamos dialogar com a liderança, vamos dialogar com o pessoal de RH, para que traga ali na final perfis diversos. Você já está fazendo ação afirmativa. Não precisa ficar preso a eu vou poder divulgar. Eu preciso ter o cuidado de que eu quero receber essas pessoas diversas. E a partir daí, um item que eu trouxe, o 4 do investimento, o 5º do investimento privado, quando a gente fez o cálculo de valor de referência,
a gente traz uma sugestão de quanto é que a empresa pode investir em equidade racial a partir do investimento social. E aí, esse valor de referência, a gente também vai recomendar que ela olhe para as comunidades, para empreendedores, para organizações, onde você tem uma liderança negra, onde você tem a grande maioria pessoas pretas que vão usufruir, porque você faz um movimento para dentro de reparação, né, olhando a população da companhia, mas no olhar externo você também qualifica, pensando em justiça social, políticas públicas, a qualidade da educação. E ao término de um ciclo de 12 meses, nós vamos ter uma organização certificadora que vai fazer o processo de verificação do quanto ela cresceu nessa jornada. Obrigada, Nalva. Gente, obrigada aí pelas considerações iniciais. Eu vou abrir, então, para as perguntas. A gente vai fazer uma rodada aí de perguntas. Quem tiver, né, interesse, levanta a mão, que a Marina vai passar aí o microfone. Olá, bom dia. Parabéns pelo evento. Acho que os conteúdos são muito legais, importantes aí para o desenvolvimento, né, do nosso setor. E a minha pergunta, né, quando a gente pensa nos resultados que as empresas trazem, muitas vezes esses resultados vêm a partir da coleta de dados das organizações apoiadas, né? Acho que a Mackenzie Scott traz o investimento para o Brasil e traz alguns aprendizados sobre essa questão de relatórios e da quantidade de dados que nós, organizações sociais, temos que fornecer para cada parceiro que pede um tipo de planilha com muitos dados, e eu entendo e acho que a transparência faz parte, né, da gente demonstrar esses dados, mas acho que a Mackenzie traz aí um novo modelo de relacionamento do investimento e do investimento direto, que eu acho que isso é outro ponto. Então, muitas vezes, num projeto de 2,5 milhões, 5 milhões, a gente tem que fazer um relatório para quem doou 200 mil, né, com muitos dados, então são muitos relatórios. E eu acho que queria ouvir um pouco de vocês se a gente vai evoluir para chegar um pouquinho nesse lugar em que ela faz uma avaliação inicial, né, às vezes de um ano, muito profunda, e ela acredita naquela organização que ela está fazendo aquela doação e que vai gerar impacto. Então, queria entender um pouquinho como é que vocês pensam o nosso lado de cá também, né, que é um lado suado, e muito no investimento da verba direta, né, porque o incentivo ele é um gasto que, em vez de dar para o governo, dá para uma organização, né, não tem um investimento da empresa, vamos dizer assim, né. Então, como que a gente fica também com a necessidade das organizações que podem ter projetos incentivados? A gente não vive só do incentivo, a gente precisa da verba direta para viver. Muitas coisas não podem ser pagas, né, pelo projeto incentivado. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso. Desculpa se eu me alonguei. Tem mais uma pergunta aqui na frente, Marina. Se vocês também puderem falar o nome e se apresentarem, também seria interessante para a gente conhecer vocês. Ótimo, ótimo. Eu sou Jacó Oliveira, eu sou cofundador da Tatu. Nós somos uma empresa de impacto positivo pela cultura e pela diversidade também. Fico feliz pela mesa, conheço e já participei com a Nalva de alguns trabalhos, e é bem legal assim a forma da iniciativa. A minha pergunta, ela está atrelada a um ponto de que existe um déficit de qualificação, principalmente, e aqui eu não vou colocar só a juventude que já está passando pela questão do neném, mas existe um déficit de qualificação por parte de quem opera isso dentro das organizações sociais na ponta. A gente trabalha com um projeto de impacto que hoje está abarcando 10 organizações, que a gente pegou elas durante 2 anos para fazer esse exercício, e aí a gente encontrou uma barreira que, por mais que a gente tenha o indicador, eu já passei por isso, inclusive com a própria Nalva, da questão operacional interna dentro das organizações, que muitas vezes o fator cultural dela tira essa priorização do reporte, tira a priorização de um aprofundamento técnico, e a gente tem visto que precisa de uma abordagem das organizações que financiam, que intermediam esses investimentos,
para que elas sejam esse vetor de encontro físico, de fato, e que elas estejam dentro desses espaços físicos para essa discussão. Então, eu gostaria de entender, principalmente desse ponto de vista de diversidade, equidade e inclusão, como vocês têm tratado. Existem também alguns levantamentos do governo federal sobre isso. Nós estávamos na 4ª Conferência Nacional de Cultura em Brasília, onde se apontou 35 diferentes grupos diversos apontados dentro da política pública que vai compor o Plano Nacional de Cultura com muitos recursos. Só que lá não tinha empresas privadas discutindo. E não existia também outros órgãos desse mesmo modelo para dividir essas práticas. Então, eu queria escutar de vocês como vocês veem esse panorama para a gente superar esse desafio, o que vocês têm visto de boas práticas que podem mudar ou acelerar esse panorama para nós. Muito obrigado. Mais alguém, antes da gente... Acho que não, né? Acho que podia fazer uma rodada rápida e... Vamos lá? Posso começar? Qual é o seu nome? Joana. Bom, sinto também, acho que essa é uma questão que a gente tem no terceiro setor. A Comunitas é uma organização da sociedade civil que implementa assim, colaboração e projetos entre empresas e setor público. E realmente a gente passa aí por uma, né, jornada bem longa de reporte. Qual é a minha visão particular? Não sei se é bem específica, mas eu acho que existe uma diferença quando a gente fala em ISP do investimento familiar, do investimento independente, do investimento corporativo. A gente olha na Comunitas e no BISC mais para o investimento de empresas e seus institutos. A gente ainda identifica uma jornada muito longa para chegar a esse ponto de um investimento independente, dessa confiança tão plena. A gente tem, como metodologia de pesquisa, além da parte quantitativa que a gente capta no relatório, a gente promove grupos focais qualitativos. E esse foi um ponto de debate entre as lideranças sociais que a gente conversou ano passado. Como que a gente qualifica as nossas parcerias, permite que sejam organizações aí que tenham capacidade, mais sustentabilidade financeira, e não as afoga de tantos reportes, né? É aí um dilema. É um dilema porque as empresas elas têm uma exigência de compliance muito grande. A gente falou aqui, veio uma pergunta na primeira roda sobre reputação. Isso também incide nas questões de riscos de reputação. As empresas acabam passando por um processo de padronização de processos, né? Então, a padronização de processos que ajuda nas respostas corporativas e de todos esses mecanismos que ela tem que dar, acabam não sendo tão favoráveis a essa questão mais aberta, como a gente vê na filantropia independente, é a minha opinião. Eu acho que eu vou deixar a chance para eles responderem as próximas também. Acho que... Eu considero o seguinte, quando falo dos repórteres, tem essa questão que ela trouxe da transparência, né? O nosso tema aqui é transparência e comunicação. A comunicação com os doadores, eu acho que parte nesse primeiro ponto, sim, tem reputação, tem diálogo, tem compliance, mas tem uma premissa de que se eu estou comprometido, né, eu preciso dos relatórios, eu também preciso considerar a demanda do dia a dia das instituições que normalmente trabalham com grupos muito pequenos, né? Você tem uma equipe enxuta que precisa dar conta de um relatório que ela vai ficar ali uns 20 dias te dizendo não posso te ajudar em nada porque eu preciso responder para o parceiro. Então, acaba sendo também insalubre para a instituição. E eu venho de organização social que chegou um determinado momento que a gente não dialogava com algumas instituições porque sabia o pacote de relatórios, isso e aquilo que demandaria uma doação que muitas vezes era minúscula. E eu participava de alguns coletivos e que a gente tinha ali uma grande intenção, que passa por repórteres, que a gente conseguisse chegar num relatório que fosse padrão para todo mundo, né? Acho que a gente está discutindo aqui matriz que permitisse fazer uma análise do que era. Então, assim, eu tenho tal informação, eu vou com 100%. Exemplo, o que a gente tem
em alguns relatórios na área de filantropia. Então, assim, o que é possível você padronizar? Como é que a gente dialoga com esses atores? E aí você ter as coalizões, diferentes grupos trazendo, porque as instituições, nos últimos 10 anos, elas também precisaram passar por um processo de profissionalização, né? Nós estamos falando de desenvolvimento institucional, mas ainda assim, as instituições não conseguiram se desenvolver de tal forma a atender as demandas das empresas ou de grandes investidores. Eu acho que é um movimento constante, permanente, que precisa se manter. E eu trago para o meu dia a dia de hoje, pensando o S, né, quando a gente fala das matrizes de materialidades, que ele também é subjetivo, né? Então, você traz ali, em letras muito pequenas, tal informação. Então, por que a gente não olha, quando pensa no S, nós estamos falando de pessoas, vamos colocar lá mulheres, que eu estou fazendo para negros, para trazer os grupos e minimamente a gente organiza. Nós sabemos os números, né? Nós estamos falando de mais de 46 milhões de pessoas que são deficientes, 51% são mulheres. Então, assim, a gente tem dados. Precisa ter coragem para colocar algumas informações e as grandes instituições não sufocarem as organizações. E no que o Jacó traz dos espaços, eu acho que cada vez mais, pensando em cultura, nos resultados que a gente tem na instituição, muda-se muito a gestão, né? Então, quando você entende que está numa linha evolutiva, que você conseguiu minimamente trazer um padrão para aquela instituição, e aí, de repente, mudou. E aí você vem com outras pessoas, a estratégia muda. Então, assim, o planejamento estratégico e o tático de uma organização precisa funcionar. Mas, infelizmente, hoje, ele ainda está pautado nas pessoas que estão ali na linha de frente. E aí, é a mesma coisa que acontece com a política, né? A cada 4 anos você tem ali a dança das cadeiras e as coisas mudam muito. Então, a gente sofre nas organizações e o impacto é direto na qualidade, no andamento das atividades. Bom, acho que praticamente tudo foi falado aqui, vou contribuir só com algumas coisas. Acho que a gente parte de uma premissa que a gente está no Brasil, né? Então, você fazer uma correlação aqui. A dificuldade que o país tem hoje de atrair investimento é por conta da desconfiança. E a gente acompanha todos os esforços para a gente subir pequenas posições no índice de confiança mundial. Quando você vem para o setor social, assim, eu entendo quase que um desdobramento de tudo isso, né? Existe uma desconfiança ao ponto de pedir 6, 7, 8 relatórios e, quiçá, quando ele for preparar o último relatório dele, ele pode chamar isso de relatório integrado, anual, uma série de coisas, ele ainda vai te pedir mais informação que aquela frase bonita e a foto, talvez, para colar. Então tem uma dificuldade imensa nesse sentido. Eu acho que uma granularidade dos movimentos que não facilita o reporte, não facilita o diálogo, né? Do ponto de vista de diversidade, como é uma agenda que ela parte de um lugar do indivíduo, obviamente olhando para uma história coletiva, diferente da parte ambiental, que você tem grandes instituições se articulando para pensar um movimento para um reporte específico, o social você tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo que não se falam. Eu tive uma conversa muito bacana com Rafael Vicente, da Iniciativa, Reinaldo Bogarelli, do Fórum LGBTI+, Margarete Kodenberg, do Movimento Mulher 360, como essas iniciativas elas são completamente isoladas. Você discute gênero, ali você discute diversidade sexual, aqui você discute raça, aqui você discute pessoas com deficiência. Aí você tenta ter uma instituição que amarra tudo isso, o Instituto Ethos, por exemplo, que é um grande parceiro nosso aqui, que lança os indicadores Ethos, daí grupos de indicadores por marcadores, cada um com 150 indicadores. Aí você começa a criar uma série de coisas que, para o reporte, acabam nem fazendo sentido. Você não dá conta de olhar para tudo aquilo. Eu vejo que o S ele sofre, às vezes, por aquele velho ditado, sabe? Quem muito abraça, aperta pouco. Eu vejo que acontece um pouco disso. E é o que você trouxe, Jacó, é sim uma questão em especial da formação. É um ponto que a gente vem discutindo, que eu
em todos os lugares que eu tenho espaço para colocar um ponto de vista, eu coloco, que é a fragilidade da formação dos profissionais do ponto de vista social, do ponto de vista de diversidade, enfim, dessas agendas mais transformacionais. Eu estava numa conversa semana passada que uma pessoa me provocou da seguinte forma: é engraçado você ver as agendas de diversidade sendo tocadas de forma voluntária dentro das organizações. E às vezes as sociais também acontece isso. Você tem aquela pessoa de recursos humanos que daí vai ser deslocada para fazer alguma coisa de diversidade e vai. Porque é uma mulher, porque é uma pessoa negra, porque é uma pessoa LGBTI+, simplesmente vai, né? Qual a chance disso dar certo? Nenhuma. E aí acho que o movimento que a gente tem visto hoje da resistência do mercado com algumas pautas, especial ESG, diversidade e tudo mais, tem um pouco também do despreparo de quem está fazendo. Você não tem uma formação. Tem algum voluntário na área de marketing que gosta de marketing, está fazendo marketing? Cuidando do pipeline de clientes? Prospectando o mercado? Tem algum voluntário em procurement, fechando contrato com o fornecedor? Por que a agenda de diversidade é voluntária? Tem que estudar, tem que se preparar, tem que saber articular, tem que saber comprar aquelas brigas corporativas. Porque se não houvesse briga, a Nova bem sabe, a gente não estaria aqui discutindo esse tipo de coisa hoje. Então acho que é uma dificuldade do S se articular de uma forma geral, sabe? E que o ambiental faz muito bem. Não necessariamente gera os resultados que deveriam gerar, porque a gente está vendo como é que a gente está vivendo o meio ambiente hoje em dia. Mas acho que ele é muito mais articulado nesse sentido institucional. Obrigada, gente. Bom, a gente gostaria de ficar aqui muito mais tempo discutindo, né? Mas a gente vai precisar encerrar. Então, queria agradecer mais uma vez Patrícia, Renato, Nalva, pelas contribuições e a todos aqui presentes e convidar, né, novamente aqui a Paula para fazer as palavras de encerramento. Não precisa isso.